Elias foi mandado ao palácio do rei para anunciar que, se o povo não se convertesse, se o povo não mudasse de vida, uma grande seca iria invadir aquela região e eles iriam ficar sem ter o que comer, sem ter o que beber. Olá, meu querido, minha querida, a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou Frei Henrique e estou aqui para o segundo episódio da nossa série sobre o profeta Elias, o grande santo Elias. Bom, para você que não assistiu o episódio passado, por favor, assista para que este episódio possa fazer mais sentido, para que você possa entender do que nós estamos falando. Nós falávamos, apenas um pequeno resumo, nós falávamos sobre a origem, sobre como o Carmelo viu em Elias a sua inspiração e o contexto histórico de Elias. Elias estava num tempo onde o povo de Israel vivia afundado no paganismo por influência do seu rei, o rei Acabe. Qual foi o grande sinal de Deus? É isso que eu quero falar neste vídeo de hoje. Eu quero falar sobre a seca. Qual foi o grande sinal de Deus, onde Deus usou o profeta Elias, usou o santo Elias para alertar o povo? Foi através de uma grande seca que houve na terra de Israel no tempo do rei Acabe. Elias foi mandado ao palácio do rei para anunciar que, se o povo não se convertesse, se o povo não mudasse de vida, uma grande seca iria invadir aquela região e eles iriam ficar sem ter o que comer, sem ter o que beber. E o rei, obviamente, por seguir falsos deuses, não acreditou na palavra de Elias e assim aconteceu. A seca naquele lugar, o povo passou muita fome, passou muita sede, enquanto Elias foi chamado por Deus para habitar em um lugar onde havia uma fonte. E esta fonte se chama Torrente de Carite. Ali naquele lugar, Elias, portanto, passou todo o período da seca. Ele ficou ali durante 3 anos e meio, abrigado em uma espécie de caverna, perto daquela fonte, onde ele tinha água em abundância e o Senhor providenciava aquilo que ele deveria comer. A palavra de Deus vai falar que os corvos o alimentavam com pedaços de pão. Que coisa mais linda, né, gente? Quando nós olhamos para este trecho da história, nós percebemos que muitas vezes passamos períodos de seca na nossa vida, períodos de deserto, períodos de provação, de instabilidade. Mas aqueles que verdadeiramente se apegam a Deus, aqueles que jamais deixam de acreditar na sua infinita providência, jamais morrerão de fome e de sede. Deus provê o nosso alimento. Eu quero que você entenda que eu estou falando sobretudo no sentido espiritual. É claro que Deus também não nos deixa faltar nada no material, por mais que a gente passe, muitas pessoas passam necessidades e Deus sempre está ali auxiliando, mas eu quero falar sobretudo no âmbito espiritual. Quantas vezes você perde a vontade de buscar a Deus, você perde a vontade de adorar, de rezar o Santo Terço, de buscar a palavra de Deus, você entra num verdadeiro deserto, mas se ainda houver uma centelha de confiança no seu coração, o Senhor não te deixará morrer de sede. E aonde está a resposta disso? Um pouco mais adiante dessa história de Santo Elias, ele vai falar com o rei, amando de Deus, que a chuva irá cair novamente na terra. Essa passagem é muito bonita e expressa muita confiança, porque Santo Elias sobe ao Monte Carmelo junto com um criado, junto com um servo, e se coloca em oração e pede para que o servo fique olhando para o céu para ver se tem algum sinal de chuva. Então ele se prostra em oração e pergunta: tem alguma nuvem? E aí o servo fala: não. E aí ele pergunta novamente, depois de orar mais um pouco a Deus: você vê alguma coisa no céu? Ele fala: não. Pela terceira vez, quando ele olha para o céu, ele fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Então, assim, falando da nossa linguagem, Elias fala: vamos correr, senão a gente vai tomar chuva no caminho. Ou seja, olha que confiança. Uma nuvenzinha que o seu servo descreveu como
O tamanho da palma da mão de um homem, então, era minúsculo, era um pontinho no céu, aquela nuvem. E Elias vê ali a promessa de Deus. Então, se você que está assistindo esse vídeo, olhe para a sua vida, olhe para dentro do seu coração. Isso é um apelo que Deus faz para você neste dia, nesta hora, nesse momento, de perceber os sinais de Deus nas pequenas coisas. Às vezes nós esperamos de Deus grandes sinais e grandes respostas, quando na verdade o Senhor está falando nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, na presença de alguém querido, de uma palavra de alguém muito querido que fala na nossa vida, ou até mesmo de um desconhecido que cruza o nosso caminho aí na rua ou em qualquer lugar. Deus está falando com você e te pede, confia. O tempo de seca, o tempo do deserto vai passar. Eu farei chover sobre a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, se você ficou até aqui, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e até o próximo. Deus abençoe.